Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês para refletirmos, pensarmos como de costume fazemos a cada domingo aqui, não é? Queremos renovar o nosso convite para que você esteja presencialmente com a gente agora nos domingos às 17 horas na Academia Cristã, pertinho do Shopping Center Recife, aqui em Boa Viagem. Mas se você não pode estar presencialmente com a gente, você pode nos ouvir e ver através das redes sociais e dessa reflexão que nós gravamos e postamos todos os domingos, né, para vocês. Nós queremos hoje falar sobre lições que aprendemos quando estamos entre o deserto e o mar. Lições que aprendemos quando estamos entre o deserto e o mar. É uma continuidade do texto que nós iniciamos domingo passado, quando estamos falando exatamente da travessia do Mar Vermelho. Existem lições que a gente aprende somente quando nós estamos entre o deserto e o mar, ou seja, essas duas figuras de linguagem da natureza representam dois extremos, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que nós aprendemos coisas quando estamos em situações extremas de nossa vida. Nós aprendemos muitas lições quando estamos nas bifurcações da vida. Nós estamos naqueles momentos em que temos que decidir e nos parece que nenhuma coisa é boa e nem outra, como no caso do povo de Deus naquele instante. Atrás de si o deserto, voltar era uma situação complicada e difícil. À frente deles o Mar Vermelho que eles não podiam ultrapassar. Ou seja, era uma situação extrema. Eles estavam encurralados, eles estavam sem saídas naquele instante. Eles estavam também experimentando a sua impotência. Ou seja, eles não tinham forças nem para vencer uma coisa e nem para vencer a outra. Nem o deserto árido, sólido, nem tampouco o mar à sua frente, com todo o volume d'água que se apresentava ali naquela hora. Ou seja, eles estavam no início da sua caminhada, no início da sua jornada, e estavam precisando aprender algumas lições para a jornada e a caminhada junto com Deus pelo deserto nos próximos 40 anos. Ou seja, eles precisavam aprender algumas lições, em primeiro lugar, sobre o próprio Deus, não necessariamente sobre si mesmos, né, e a natureza humana, mas sim sobre o Deus que eles passavam a servir dali em diante. É exatamente nesse foco que nós vamos refletir hoje junto com vocês. Vamos fazer a leitura do texto que nós encontramos em Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 5, que é a continuidade do texto que nós lemos domingo passado, como já falei para vocês aqui. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia e perguntaram: o que foi que nós fizemos? Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem e convocou as suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó. Vejam bem, com todas as forças do exército de Faraó. Todos os seus carros e cavalos de guerra, cavaleiros e tropas. E os alcançaram no acampamento de Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamavam ao Senhor. E disseram para Moisés o seguinte: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, nós lhe avisamos o que isso aconteceria. E dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os livrará neste dia. Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os livrará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo.
A coluna de nuvem que também mudou de lugar e foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda aquela noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro lado. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós vamos fazer com os irmãos e amigos aqui. Lições que aprendemos quando estamos entre o deserto e o mar. E essas lições precisam ser, em primeiro lugar, sobre o próprio Deus, a própria pessoa de Deus. E a primeira dessas lições que o povo de Israel aprende é a seguinte: nós temos um Deus que se coloca entre nós e o mal que tenazmente nos persegue. Veja bem, essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Nós temos um Deus que se coloca entre nós e o mal que tenazmente nos persegue. O início desse texto nos mostra que, logo após a saída, parece que a saída do povo de Deus do Egito, parece que a ficha caiu na cabeça de Faraó e dos egípcios, envolvidos com as 10 pragas do Egito, como a gente conhece, com a morte dos primogênitos, emocionalmente abalados. Eles deixaram o povo de Israel sair, ser liberto. Mas após alguns instantes de reflexão, após alguns momentos, talvez alguns dias, possivelmente, de que o povo tinha partido, passado um pouquinho esse impacto da dor e do sofrimento deles com a morte dos seus primogênitos, certamente a reflexão veio de o que foi que nós fizemos, Nós deixamos que o povo hebreu saísse daqui, eles eram os nossos escravos. Eles eram parte dessa base econômica e social da qual a nossa nação depende. E aí Faraó ele muda de ideia, ele toma consciência da repercussão daquele ato que ele tinha permitido naquele instante. E aí ele pessoalmente resolve reparar essa situação, manda aprontar a sua carruagem, manda aprontar as suas tropas, manda aprontar 600 carros de guerra, ou seja, em média se tinha 150, no caso aqui, ele usa toda a sua força, são 600 carros de guerra, e seus comandantes, conforme diz o texto no versículo 9, com todas as forças do exército egípcio naquele instante lá. E ainda existia, claro e evidentemente, um cheirinho de vingança no ar, um clima de vingança no ar pela morte dos filhos deles e tudo aquilo que os egípcios tinham passado naquele instante. Então eles partem para fazer o mal e trazer de volta o povo de Israel para a escravidão naquele instante. Ou seja, os israelitas estavam ali numa situação extrema, porque viam a proximidade do exército egípcio atrás de si, com essa tenacidade, porque o povo de Israel estava andando a pé, e os egípcios vinham a cavalos, em carros de guerra, em carruagens, etc. Por isso os alcançaram. Então, quando estão prestes a alcançar, e parece até que Deus deu uma ajudinha, porque Deus mandou o povo voltar, conforme nós lemos domingo passado, voltar e parar de frente ao Mar Vermelho. Parece até que Deus está do lado dos egípcios nessa hora. Então, nesse instante, o mal está prestes a lançar mão do povo de Deus. Mas é justamente aí onde nós aprendemos essa primeira lição. O versículo 19 diz: então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. Ou seja, o anjo de Deus que estava guiando o acampamento israelita, o povo israelita, que estava à frente dos israelitas, ele sai dessa posição na frente e ele se coloca atrás do povo. Este anjo do Senhor, até então, ele só tinha aparecido a Moisés na sarça ardente, no momento em que Moisés é convocado para libertar o povo de Deus. Então, o povo de Deus não conhecia essa figura, não tinha tido nenhum contato com esse anjo do Senhor.
era o primeiro contato nesse instante. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, fica calmo, fica tranquilo, porque entre você e o mal que tenazmente lhe persegue, que determinadamente lhe persegue, que quer lhe alcançar, existe eu, um Deus. Esse anjo do Senhor, inclusive, ele representa a própria figura de Deus, muitas vezes no Antigo Testamento, ele representa essa presença de Deus na vida do povo. Ou seja, você tem um Deus que se coloca entre você e o mal, entre você e aqueles que querem lhe fazer mal, aqueles que querem lançar mão de você para lhe prejudicar. E você e eu precisamos aprender essa lição. Entre você e o mal existe um Deus, um anjo do Senhor que diz, aqui é a fronteira, daqui ninguém passa para lhe alcançar. Daqui ninguém passa, porque eu estou entre você e o mal que está lhe perseguindo neste momento. O mal ele não tocará em você, ele não lançará mão de você, porque eu estou aqui no meio, presente em você. E, aliás, essa expressão é justamente base muito da nossa reflexão hoje, porque Deus ele vai se colocar entre nós e o mal, entre nós e algumas outras coisas também que nós veremos daqui a pouco. Ou seja, em qualquer circunstância, seja o que for que esteja lhe fazendo mal, ou queira lhe fazer mal, saiba que existe um Deus que se posiciona entre você e o mal que está para lhe alcançar. Confie, sossegue, guarde-se, mas tenha certeza de que existe um Deus que está lhe protegendo, que está lhe guardando nesse momento. Talvez venha de situações como essa, a famosa expressão anjo da guarda, né? O anjo da guarda é justamente aquele que na cultura popular nos protege, nos deixa em segurança perante o mal. Mas não é anjo não, né? Não é esse ser angelical simplesmente não. É o próprio Deus que se coloca entre você e o mal, para que o mal não lhe alcance. Seja o mal que for, seja um assaltante, seja o próprio coronavírus, seja lá o mal que for, existe um Deus entre você e esse mal que quer lhe alcançar. E essa era a primeira lição que o povo de Deus precisava aprender quando estava entre o deserto e o mar. A segunda lição que o povo de Deus precisava aprender naquele momento é que nós temos um Deus que se coloca entre nós e o nosso passado, iluminando o nosso futuro. Nós temos um Deus que não só se coloca entre nós e o mal para nos proteger e guardar, mas também nós temos um Deus que se coloca entre nós e o nosso passado, iluminando o nosso futuro. O texto diz assim, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E nessa hora eles entram em pânico. E eles, em suas cabecinhas, né, eles na verdade levantam um sem número de questionamentos. Eles perguntam, perguntam a Moisés, né, por que você nos tirou do Egito? O que você fez com a gente? Não havia sepulturas o suficiente no Egito, né? Nós não dissemos a você que isso ia acontecer, nós não lhe avisamos. Ou seja, o povo entra em pânico nesse instante. E quando nós entramos em pânico, as perguntas elas se multiplicam em nossa cabeça, né? Quando a gente vê a proximidade do mal quase nos alcançando, a gente começa a perguntar por quê? Enfim, qual a razão de ser disso? E etc. E nós começamos a reclamar contra Deus e contra Deus e o mundo, né? No final das contas, é a nossa reclamação. Mas pasmem vocês, aqui está na hora de aprender a segunda lição para esse Deus que até então, para esse povo que tinha um Deus que até então era um Deus desconhecido para si. Toda a relação de Deus nessa libertação do povo de Deus do Egito tinha sido através de Moisés, ou seja, Deus não era conhecido para o povo, não havia uma relação daquele povo que estava ali com o próprio Deus em si. Por isso, naquele momento, era necessário que o povo aprendesse algumas coisas sobre o próprio Deus, sobre a personalidade de Deus, sobre quem era Deus. E aqui está a segunda lição, é justamente essa, é que não somente o anjo do Senhor que ia à frente do acampamento israelita, ele se posiciona atrás, né, representando a presença de Deus e protegendo o povo, mas também a nuvem que guiava o povo à frente, ela também muda de posição, ela muda de lugar e ela vem para trás
também entre os egípcios e o povo de Deus. Mas essa nuvem, ela tem uma característica interessante, que é no versículo 20 que a gente lê isso, que diz assim: a nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é assim, do outro mundo. A luz, a nuvem, na verdade, ela posicionou-se atrás entre os egípcios e os israelitas, ela trazia trevas e escuridão para os egípcios e trazia luz para os israelitas que iam à frente. Ou seja, agora o povo israelita olhava para trás e não via mais a proximidade do exército egípcio ali pertinho deles para os alcançar naquele instante. Mas olhando para frente, eles viam um caminho iluminado. Essa era a grande função da nuvem ir para trás, né? O anjo não poderia fazer isso, mas a nuvem podia fazer isso sim. Era como que Deus dizendo assim: olha, esqueçam o medo do passado e foquem no futuro. Esqueçam o medo do passado e foquem no futuro. Foquem no futuro. Moisés diz algumas coisas que são interessantes nessa hora. Quando ele pega a palavra, ele toma a palavra para responder ao povo de Deus, ele diz: vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. Ou seja, era uma questão de visão mesmo, não é? Ao olhar para trás e ver a proximidade do exército, o super exército que os israelitas tinham conhecimento e sabiam do potencial, da força daquela grande nação sobre si, desde que estavam escravos lá, eles disseram: não temos nenhuma chance. Mas agora, olhando para trás e vendo a nuvem que impedia que eles vissem esse exército, eles podiam seguir por esse caminho iluminado à sua frente. Ou seja, também Moisés vai dizer logo em seguida: apenas permaneçam firmes e vejam o que o Senhor vai fazer, como Ele vai libertar vocês hoje desse povo de uma vez para sempre, e isso vai acabar. Então a função da nuvem, a gente poderia dizer assim, que é uma função bifocal, né? ou multimodal, ou bimodal, ou era uma nuvem dupla face, ou qualquer coisa assim, porque ela escurecia a visão para trás e ela iluminava a visão para frente. Meu irmão, não adianta chorar o leite derramado. O que passou em 2020 passou, desapareceu, foi-se embora. Não tem como voltar muitas das coisas que nós perdemos em 2020. Não tem. E mesmo que o passado seja ótimo, excelente, maravilhoso, fantástico, o passado passou. Não adianta a gente querer repetir esse passado, porque ele não vai voltar de jeito nenhum. Daí um pouco de impaciência de Deus ao responder a Moisés, quando ele diz assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Por que você está clamando a mim? Veja a impaciência de Deus aí. Por que vocês estão reclamando, né? E clamando a mim do jeito que vocês estão clamando? Diga a esse povo que marche, ou seja, em outras palavras, o caminho é para frente, não é para trás. Diga ao povo que ande, diga ao povo que vá-se embora, que não olhe mais para trás. E daí a função da nuvem ser justamente essa, né? Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ler expressões como a de Jesus, que diz assim: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, não adianta ficar olhando para trás se vocês têm foco, meta, sonhos, determinações na sua vida para alcançar alvos que você estabeleceu. Não fique olhando para trás. O que passou, passou. Não vai voltar mais. Essa nuvem dupla face, ela escurece o passado, ela nos impede de ver o passado, mas ela ilumina o nosso futuro, e as palavras de Deus ainda ecoam para a gente hoje. Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá em frente, diga ao povo que não esmoreça, diga ao povo que não recue, mas sim que vá em frente, porque a vida ela é vivida para frente e não para trás. Ou seja, existe hoje um passado que lhe persegue, que lhe oprime, um passado que você às vezes fica titubeando se não é para voltar para ele. Esqueça, coloque Deus
entre você e o seu passado e siga em frente. Não adianta ficarmos reclamando como o povo naquele instante. Não adianta ficar querendo voltar à escravidão passada. Não adianta nada disso. Adianta a gente marchar e cumprir aquilo que é plano de Deus para nossas vidas. Por isso, existe um Deus, e eu quero começar a concluir já aqui. Existe um Deus que se coloca entre nós e o mal que nos persegue, mas não tenha medo, porque o anjo do Senhor está entre o mal e você, o próprio Deus está entre esse mal e você. Existe um Deus que se coloca entre nós e o nosso passado, que muitas vezes queremos voltar e olhar para trás como a mulher de Ló e ver a estátua de sal. Mas também existe uma terceira lição aqui, que é que existe um Deus que se coloca entre nós e nossas lutas. Existe um Deus que se coloca entre nós e nossas lutas também. As palavras de Moisés dizem assim: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Fiquem calmos. Essa versão da NVT é muito bonita, né? É muito boa, na verdade. Existe um Deus que lutará por vocês, fiquem calmos. Em outras palavras, existe um Deus que estará lutando com o seu inimigo no seu lugar. Haverá um Deus entre você e seus inimigos nas suas lutas. É engraçado que os próprios egípcios, eles reconhecem que Deus está lutando pelo povo de Israel. Durante aquela noite, quando o mar se abre e o povo de Deus começa a caminhar, os egípcios também entram ali no Mar Vermelho e também começam a caminhar perseguindo, sendo que a nuvem está no meio, que o anjo do Senhor está no meio, e aquela perseguição ali, por mais que os egípcios queiram caminhar, queiram prosseguir, estejam com carros de guerra, estejam com cavalos, estejam muito mais aptos a serem velozes do que os israelitas, nada dá certo, nada funciona para eles. As rodas travam, os carros quebram, o chão vira lama, não terra seca, e as carruagens, os cavalos e os carros de guerra não prosseguem de jeito nenhum, até que eles chegam à conclusão seguinte: o Senhor está lutando por eles. Fujamos daqui, dizem os egípcios, porque o Senhor está lutando por eles. Os israelitas, eles não viam o que estava acontecendo por trás da nuvem. Eles olhavam para trás e viam apenas a nuvem. Olhavam para frente e viam um caminho iluminado, mas eles não sabiam o que estava acontecendo por trás da nuvem. Por trás da nuvem, o Senhor estava lutando pelo exército de Israel. Meu irmão, meu amigo, meu querido ouvinte nesse instante, nós não temos ideia do que está acontecendo por trás das nuvens. Nós não temos ideia de como Deus está lutando por nós durante esse ano difícil e complicado de nossas vidas. Mas Deus, por trás das nuvens, Ele sim está lutando por mim e por vocês. E como é bom a gente saber que existe um Deus que se coloca entre nós e as nossas lutas. Um Deus que luta em nosso lugar. E diz assim apenas para a gente: simplesmente marche, simplesmente vá em frente. Você está cansado de lutar? Você está muito cansado de lutar? Talvez seja exatamente porque você está entre Deus e suas lutas, ou seja, você está querendo lutar as batalhas que são feitas para Deus lutar e não você lutar. Nem eu nem você temos condições de vencer todas as guerras, todas as batalhas, todas as lutas, todas as dificuldades que nós temos pela frente em nosso viver. Existe um momento que a gente precisa sair da frente e deixar Deus entre nós e as nossas lutas, para que Ele lute por nós. E a gente reconhecer humildemente que a vitória virá dele. Confie nele, portanto. Ele lutará por você. Eu quero finalizar com o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 a 31. O livro de Deuteronômio é baseado em discursos, né? E esses discursos de Moisés são como que uma reflexão a respeito da história do povo de Israel. E nesse texto de Deuteronômio 1, 29 a 31, nós lemos assim: então eu lhes disse, é Moisés falando, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito. E também
no deserto, onde os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Ou seja, o que Moisés está dizendo, olhando para trás e refletindo sobre esse acontecimento que nós estamos falando para vocês, é: olha, eu falei para vocês naquela hora, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, porque o Senhor lutará essa luta, essas guerras por vocês. Como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a esse lugar aqui. Ou seja, Deus está nos levando, nos conduzindo nessa jornada entre o deserto e o mar, abrindo caminho à nossa frente e dizendo para cada um de nós assim: diga ao povo que marche, e seja você também um desses do caminho, um desses caminhantes, um desses que não olham para trás com medo, mas olham para frente, sabendo que está sendo guiado por Deus mesmo. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos fortalecer durante essa semana, que Ele possa estar nos dando o gás necessário, mas também a consciência de que nós temos um Deus que se coloca entre o mal e nós para nos proteger. Nós temos um Deus que se coloca entre nós e o nosso passado para que a gente não recue. E nós temos um Deus que se coloca entre nós e as nossas lutas, batalhando por cada um de nós também. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Se você gostou dessa reflexão, que você curta, que você dê o seu like, que você compartilhe ela com outras pessoas também das suas redes sociais, que você, enfim, possa curvar sua cabeça, orar após essa reflexão, dizer assim: Deus, que bom que você é esse Deus, e que bom que eu aprendi essas lições a respeito de quem você é em minha vida. Em nome de Jesus, amém, muito obrigado, uma boa semana para cada um de nós.